Bom dia, boa tarde. Aqui tá errado. Vou. Porque eu tava gravando aqui. O segundo ano. Ó, mudou aqui, aí não. Pronto, é que eu tava gravando pro segundo ano. Aí por isso que. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Vamos começar a aula do terceiro ano. Nós vamos continuar o que nós vimos na semana passada. Aqui vai ser um negócio bem rápido, resumido. Então vocês vão ter que ou assistir ou ler o livro de vocês. Eu tô com um livro aqui, então é o capítulo 2 do livro de vocês. Se vocês tiverem acesso a outro livro, tem um livro que eu peguei de física também, aí se vocês tiverem acesso ao livro, vocês podem ler a parte de campo elétrico, não vão ficar presos ao livro que é usado na escola não, certo? É o que eu escolhi, porque eu gosto dele. Mas vamos supor que você goste de outro livro, você tem acesso a um livro, outro livro, e goste, pode ler. Você traz, compara, faz perguntas, suas dúvidas, a gente conversa na aula, né? Sim, deixa eu só abrir a apresentação aqui é a aula 2. Nós vamos estudar campo elétrico, né? Continuar estudando campo elétrico. Aqui ele dá um exemplo pra gente, porque sempre a gente tem uma ideia, se a gente tem uma ideia de algo da física, a gente consegue trazer para outra situação, fica mais fácil para a gente entender a situação nova, né? O caso novo. Por exemplo, aqui foi como é que a gente vai entender campo elétrico. Então a gente olha aqui para a Terra. A Terra tem massa M, né? E nós sabemos isso desde o fundamental que a gente sabe que tem um campo, a gente fala que tem um campo gravitacional em volta da Terra. A gente percebe a existência desse campo gravitacional quando a gente coloca umas pedras, aqui não foi pedra, mas tem desenho de pedra, mas objetos que também tem massa M próximo desse campo da Terra, né? A gente coloca esses objetos aqui, aparece uma força nesses objetos pequenos aqui e esse objeto é atraído. Quando eu falei na próxima aula anterior, que massa atrai massa. Então, a gente coloca esse objeto aqui, que o livro ele usa o termo de cargas de prova, então no caso aqui seria uma massa de prova para a gente verificar que existe um campo gravitacional em volta da Terra, né? Então no final a gente elimina essa massa pequena e estuda o campo da Terra. Esse aqui também tem campo gravitacional nessa massa, mas a gente não estuda o campo gravitacional, por exemplo, das pessoas, seu, da escola, que é pequeno comparado com o da Terra, ainda é pequeno, né? Mesma coisa que a gente vai estudar carga elétrica, né? A gente tem aqui uma carga, a gente coloca cargas pequenas em volta. Aqui no caso são de dois tipos, né? A gente já viu, positivo e negativo. Então, dois tipos. E surgem umas forças nessas cargas pequenas. Surge também nesse grande, mas como a diferença é muito gigante, né? Então a gente praticamente nem olha para cá, olha só para isso aqui. Se aparecem umas forças nessas pequenininhas aqui, observa que como é do mesmo tipo, essas duas aqui, ó. Então é repulsão e aqui é tipo contrário, mais e menos, então aqui é de atração, aqui, ó. Né? Então a gente fala que em volta dessa carga existe um campo elétrico, certo? Em torno da carga. É a mesma ideia. Se tem massa,
em torno desse corpo que tem massa existe um campo gravitacional. Se tem carga elétrica, em torno desse corpo que tem carga elétrica existe um campo elétrico. Campo gravitacional para massa, campo elétrico para carga elétrica. Mesma ideia, né? Em todos os pontos do espaço. Certo? Aí ele chama de carga de prova essa bichinha pequena. Eu não vou falar isso aqui, vocês depois dão uma lida nesse texto aqui, né? Depois tirar algumas dúvidas na aula. A gente tem uma aula muito curta, reduzida, mas dá pra gente debater essas ideias aqui na aula, né? Então vamos definir um campo elétrico. Na aula anterior nós calculamos a força elétrica pela lei de Coulomb. A gente até voltar aqui no livro, né, porque isso está em outra apresentação, não está nessa. Isso aqui está consumindo aqui recursos aqui do... Vou pegar o meu pesado. Aqui ó, lei de Coulomb. A gente calcula essa força, a gente tem uma expressão para essa força. Ó, já vimos isso. Aqui que a gente faz? A gente pega a força, porque aqui nós medimos aqui, ó, cadê? A gente coloca perto, a gente pega essa força aqui e divide por essa carga que apareceu aqui, ó. Mesma coisa, aqui a gente pega essa força que apareceu, isso em módulo, a gente está fazendo, e divide por essa carga aqui. Ó, a gente pega e divide pela carga que é força elétrica, e divide pela carga. Essas setinhas aqui em cima, que aparece aqui em cima, eles querem dizer o seguinte, deixa eu só ajeitar isso aqui, tá feio pra caramba. Eles querem dizer que o campo, isso aqui, esse é campo elétrico e esse F aqui é força elétrica, né? Eles querem dizer que isso aqui é um vetor. Outro tipo de vetor, a distância, né? A posição, velocidade, aceleração, força é vetor. Temperatura é escalar. Energia é escalar, massa é escalar, tempo é escalar, certo? Agora nós temos que força, nós sabemos que força, agora é elétrica, ela é vetor, então quando você multiplica um vetor ou divide por um escalar, carga elétrica é escalar, você obtém um vetor. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é campo, né? Acho que é. Campo ele é um vetor. Okay? A unidade de medida. A unidade de medida do campo é a unidade de medida da força que está em cima dividido pela unidade de medida do que está embaixo, que no caso aqui é a carga. Então, unidade de força é Newton. Vocês viram isso no primeiro ano. Unidade de carga é Coulomb. Vocês viram isso na aula passada. Então a gente tem a intensidade é dada por essa expressão aqui. Observe que aqui não tem as setinhas. Por quê? Porque a gente está falando da intensidade em número, certo? Em número. Isso aqui, vamos falar isso aqui. Isso aqui a gente já vê na aula. Quando a gente, porque aqui ó, nós vimos duas partículas, né? Aí quando a força, ela é, no caso, não é duas partículas, o negócio você trata o objeto externo como partícula. Como a gente está estudando a gravitação entre o Sol e a Terra, a gente não olha para o tamanho do Sol e o tamanho da Terra. A gente imagina que tem dois pontos, um no Sol e um na Terra.
Claro que o ponto que está no Sol tem a massa do Sol e o ponto que está na Terra tem a massa da Terra. Aí você estuda as propriedades de gravitação entre eles. Mesma coisa aqui, né, no corpo extenso e na força elétrica. Aí, vamos começar aqui. O livro também faz essa separação. Aqui, ó, a gente começa estudando uma partícula eletrizada, para depois a gente estudar uma, vamos ver se a gente acha aqui, ó, um corpo. É no caso, ele pega um condutor esférico porque é mais fácil estudar, né, do que se fosse um corpo qualquer. Okay? Você sabe o caso que ele fez aqui, ó. Quando a gente tem uma partícula eletrizada aqui, a equação do campo ela é simples. Ó. Como tu está estudando a campo de uma partícula, temos aqui uma partícula. O campo depende, de novo, mais uma vez, ó, da partícula, de onde tu está pegando um ponto para estudar esse campo e do meio que essa partícula está inserida. É isso aqui. É uma coisa, só não tem a outra aqui porque a gente não está estudando a força de interação entre duas partículas, é apenas o campo criado por uma partícula. Esse aqui acho que podemos pular isso aqui. Eu vou parar aqui a aula. Acho que tem pouca coisa pra frente, porque os vídeos, para não ficar muito longo o vídeo, aí a gente volta já.